Procon Cachoeiro de Itapemirim. Parraro, obrigado por nos receber aqui no Procon. Hoje você está acumulando 2 secretarias, né? Hoje, primeiro, prazer grande estar recebendo você, Fabrício, aqui, parabenizar vocês pelo trabalho que vocês fazem. Eu acompanho, né, vocês não estão só em Cachoeiro, mas em outros municípios também, mostrando que o que a gente faz como gestor público, né, mas dando voz à população, levando aí o anseio da população, tornando público. Eu acho que isso é um trabalho, a contribuição com a democracia. E a contribuição com a população é gigante, porque é esse trabalho que vocês realizam que empurra a gente para trabalhar cada vez mais, a dar resposta para a população. Então, o trabalho que vocês fazem é um trabalho fantástico, maravilhoso. A gente precisa agradecer demais e a população, de um modo geral, tem que tomar posse disso, tomar posse dessa ferramenta que vocês oferecem hoje. Então, eu quero começar a nossa conversa parabenizando vocês por conta disso. Mas o prefeito Ferraz, quando me convidou para assumir a secretaria, eu estou secretário, eu já estava secretário de Cidadania, Emprego e Renda e Direitos Humanos, mas naquele momento o Ferraz já falava que o Procon ele queria que fosse para essa secretaria, que hoje eu estou secretário, por conta do atendimento, do cuidado que é preciso ter com a população. A exemplo do que acontece com o Ministério Público, a exemplo do que acontece com os direitos humanos, a exemplo do que ocorre com geração de emprego e renda, que a gente cuida dessas pessoas que estão em busca de um trabalho. Lá nós oferecemos formação, encaminhamos para as empresas, fazemos uma relação daquele que interessado na vaga de emprego e o empregador, nós cuidamos disso. O Procon também vai na mesma linha, né? O Procon cuida exatamente disso, o Procon faz exatamente isso, que é cuidar do consumidor, de fazer em primeira mão a relação consumidor-empresa. Esse é o primeiro papel do Procon, que orienta o consumidor, que orienta o empresário nessa relação, para que a gente tenha uma relação... Processo é a última coisa que a gente faz. Entrar com uma ação processual é a última coisa que o Procon faz. O Procon, antes disso, esgota todas as possibilidades de diálogo, de conversa, de entendimento, e grande parte daquilo que é resolvido aqui é resolvido dessa maneira. Então, hoje, o Procon está também com a Sensite. O Procon hoje... antes estava com a Procuradoria, hoje está com a Sensite. Nós temos aqui uma equipe altamente qualificada, altamente preparada. Eu acho que vocês estão aqui dentro do Procon, hoje vocês estão vendo profissionais preparados que vão desde a recepção. Eu costumo dizer que a nossa recepção, o nosso acolhimento é a parte mais importante, que é quando o cidadão chega aqui no Procon, vem em busca de uma ajuda. Ele sai de casa entendendo que ele foi lesado. Às vezes ele comprou um produto, o produto estava estragado, ele comprou um produto não em conformidade com aquilo que ele esperava, ele vem buscar aqui. Ele entende que ele levou um prejuízo do cartão de crédito, levou um prejuízo no banco, é aqui que ele vem buscar o seu socorro, a sua orientação. Então a nossa recepção, a nossa equipe de recepcionistas, de atendentes, estão preparados e foram escolhidos a dedo exatamente para isso. Então, essa é a primeira questão, que é o atendimento à população. Esse governo, o governo Ferraz, tem essa preocupação, que a gente faça esse atendimento à população de maneira em que ele se sente realmente acolhido. E que essa relação desse cliente, esse atendimento a esse consumidor que vem buscar esse socorro aqui, nós tratamos disso na relação com a empresa. Chamamos a empresa para conversar. Muitas das coisas, o Ricardo daqui a pouco vai falar disso, muitos dos nossos casos são resolvidos por telefone. Liga para a empresa, na maioria das vezes, quer também resolver o problema, quer solucionar a questão. Muitas coisas nós resolvemos por telefone. Quando não, nós temos aqui as audiências, trazemos para cá o consumidor, trazemos para cá a empresa, e também aqui, quando não resolve por telefone, na maioria das vezes,
a gente resolve aqui e sai todo mundo feliz. Eu estou muito feliz por estar também hoje, o PROCON está com a nossa secretaria, estou muito feliz com isso, muito feliz por estar fazendo parte dessa equipe aqui do PROCON, que é uma equipe de profissionais maravilhosa. Enfim, eu estou muito grato aí por estar aprendendo muito aqui no PROCON também. Ricardo, coordenador do PROCON, quais são as maiores demandas aqui do PROCON? Então, Lacido e todos os ouvintes, não só o PROCON de Cachoeiro, mas em via de regra, os vários PROCONs. O assunto que mais domina são assuntos financeiros. Aí leia-se negociação de dívida, cobranças abusivas, contratos, cobranças indevidas, rescisão de contrato, golpes. Esses são os tipos de assunto que mais lideram o ranking do PROCON de Cachoeiro e de outros PROCONs também. Ricardo, todas as vezes que eu estive aqui no PROCON para gravar, a maioria das vezes a recepção tem muita gente. Isso significa que o PROCON está aqui de portas abertas e a gente tem que procurar mesmo, porque é um órgão que a gente confia. Então, Ricardo, as demandas, tem muita gente trazendo demandas, tem muita gente pedindo socorro e tem muita gente conseguindo resolver? Sim, nós temos mais de 80%, Cida, de resoluções, tá? Houve uma adequação na nossa recepção, houve treinamentos para os nossos atendentes, de modo que houvesse um maior acolhimento, seja nesse início de atendimento até o seu final. Então isso acaba se refletindo no resultado final como sendo sempre favorável ao consumidor. Ricardo, aproveitando essa oportunidade, nas refinarias da Petrobras, abaixou a gasolina, mas por que nos postos não? São pontos distintos. A relação refinaria e distribuidores é uma relação comercial. Então, para que o distribuidor possa repassar esse preço ao consumidor final, ele precisa, teoricamente, comprar mais barato. Se ele compra mais caro, se ele compra com o mesmo preço, não tem como ele repassar ao consumidor esse preço com a diferença, né? E eu venho relatando e venho observando algumas dificuldades comerciais entre as distribuidoras e esses fornecedores, no que tange a retenção de venda, no que tange a práticas de negociações, mas essas relações entre eles são relações comerciais, não é relação que atinge ao consumidor final. Para que haja redução de preço ao consumidor final, ele precisa que aquele produto que está sendo colocado à venda tenha efetivamente sido adquirido com um preço mais barato. E como que compõe esse preço? A questão do transporte, a questão dos impostos, a questão do quanto que ele foi adquirido junto às refinadoras, né? E a atividade fiscal, quando verifica, quando vai até o local, a gente costuma pedir justamente notas fiscais, a gente pede para que eles justifiquem o preço por eles praticados. O PROCON ele não tem o poder de mandar os postos baixarem o preço, porque os preços dos combustíveis eles não são tabelados oficialmente. Então, o que justifica o consumidor, o fornecedor vender um preço de combustível mais barato é justamente a justa causa. Qual é o gasto que ele teve para colocar aquele produto à venda? Se ele está sendo colocado o produto à venda por X reais, aumentou por quê? Se o fornecedor nos justifica, aumentei porque eu adquiri mais caro, ou porque eu tive um insumo dentro do meu estabelecimento maior. Então isso tudo são contextos para chegar até o preço final ao consumidor. Isso tudo reflete. Então no PROCON, infelizmente, não tem como poder de mandar abaixar os preços, seja postos de combustíveis, ou seja dentro da outra cadeia produtiva, de forma geral. Tem que ser sempre analisado por quanto comprou, qual é a justa causa, o que está acontecendo para que seja colocado ao preço final ao consumidor. Isso tudo é um somatório. E na maioria das vezes os preços de cidades também refletem. Não tem como o PROCON mandar o fornecedor vender ao mesmo preço que está sendo vendido, por exemplo, em Vitória, em Guarapari. São circunstâncias comerciais entre distribuidor e fornecedor diferentes. Então isso tudo é um somatório de fatos que reflete ao preço final ao consumidor. E como que o PROCON fiscaliza? Nós fizemos uma atividade fiscal em fevereiro, temos programado um retorno muito em breve, agora em julho ainda, junto aos postos.
E, além disso, quinzenalmente, a gente tem a pesquisa de preços, em que todos os postos de combustível, eles nos encaminham os preços por eles praticados, e é uma forma de o PROCON também munir o consumidor com essas informações e o PROCON também verificar o andamento dos preços dos combustíveis. Ainda falando sobre fiscalização, sobre direito consumidor, que eu amo esse tema, nós observamos que em alguns supermercados nós fizemos uma matéria, por incrível que pareça, sobre esse tema, que caixa preferencial não tinha embalador. Em alguns supermercados, nós vimos que vocês fizeram uma fiscalização, notificaram, não sei se foi multado, mas você pode me responder. E se acaso esse supermercado perdurar cometendo esse erro? Na verdade, desde o ano passado ou retrasado, se eu não me engano, uma atividade recomendatória em que eu elaborei uma notificação recomendatória a vários supermercados de Cachoeiro, mencionando, além dessa legislação municipal que obrigue a ter um embalador nos caixas preferenciais, vários outros quesitos que esse tipo de fornecedor tem que ter em mente, né? Então foi uma atividade recomendatória de fiscalização de forma educativa, não só em cima deste item específico, mas vários itens que aquele fornecedor deveria se ater para corrigir e manter acertado. Ano passado nós fomos acionados, para que fizéssemos uma atividade fiscal específica junto aos atacarejos, que também anteriormente já tinham sido orientados. Dessa vez nós fomos até esses estabelecimentos para verificar o fiel cumprimento dessa legislação. Houve uma autuação pelo não cumprimento dessa legislação específica, mas aquele consumidor que quiser denunciar os fornecedores que tenham essa prática de não disponibilizar embalador nos caixas preferenciais, ele pode nos acionar, podemos registrar uma denúncia no atendimento, que a fiscalização vai até o estabelecimento. Gente, isso é muito importante, porque se a lei tem que ser cumprida. E a população de Cachoeiro, ela sempre está de olho, e tem que ficar mesmo, fica aí, olho a olho. Parraro, nós observamos, e aproveitando o gancho que o Ricardo falou aqui, essa humanização na recepção, houve uma mudança na recepção aqui do PROCON. Isso foi porque vocês detectaram que estava muito apertadinho e o fluxo aumentou de pessoas, ou porque vocês observaram que precisava fazer mais uma aproximação das pessoas? A questão é exatamente essa, né? Você receber, para que o consumidor chegue aqui, ele se sinta bem recebido, que ele se sinta acarinhado pelo PROCON, que ele se sinta à vontade. Isso resulta, inclusive, na hora dele relatar o problema que ele está tendo. Quando ele tem essa tranquilidade, quando ele chega e se sente acolhido, isso facilita na hora dele relatar o problema e facilita, inclusive, o trabalho daquele que está fazendo o atendimento. Então, isso tudo faz parte de um processo de governo, processo desse governo. Eu falei um pouquinho antes aqui, no primeiro momento da entrevista, eu falei da relação que o PROCON promove entre consumidor e empresa. Essa relação, ela é importante porque é ela que faz com que essa resolução que o Ricardo disse aqui para a gente agora, chegamos a mais de 80%, 86% de casos que são resolvidos, por conta dessa relação que nós promovemos. Isso começa aqui, a relação PROCON-consumidor, entendeu? Eu acho que a recepção, esse atendimento, é ele que promove isso que eu estou dizendo aqui, né? Então, essa foi uma iniciativa do Ricardo, que é o nosso coordenador hoje aqui, cuidou disso, cuidou muito bem. Você chegou aqui, você percebeu isso, você viu isso, você se sentiu, inclusive, melhor acolhido aqui. E isso nós vivemos no nosso dia a dia aí com o consumidor que vem buscar aqui socorro com a gente. Gente, realmente, particularmente, eu achei ótimo. Ficou muito bom. Espaço amplo, todo mundo pode ver todo mundo próximo um do outro. Isso é calor humano, eu gosto muito disso. E aqui realmente é para o povo. É para a população. Ricardo,
quem quiser denunciar, se não quiser se identificar, quais são os números? Ou se quiser se identificar também. Interessante que o consumidor se identifique, né, para evitar algumas nulidades e processos. Mas nosso telefone é o 3199-1710. O consumidor pode vir aqui pessoalmente no nosso atendimento, vai ser acolhido, vai ser registrada a denúncia, pode registrar via Procon Online. O nosso sitezinho temos lá que pode fazer o registro online, a pessoa se cadastra e encaminha sua denúncia para nós. Não só denúncia, pode também fazer a sua própria reclamação também no nosso site do Procon Cachoeiro. E pode também fazer elogio, gente, porque a gente também gosta, é bom elogiar, enche o ego, ajuda. E olha, mais uma vez, Parraro, Ricardo, muito obrigada. A participação aqui conosco é muito importante para o nosso povo estar bem recebido e ter informações. Cachoeiro, Procon está funcionando de 8 às 16 horas. E Cida, quem menos faz aqui é o secretário, é o coordenador. Quem cuida realmente com excelência do atendimento aqui são os servidores do Procon, que vai desde a recepção, aos atendentes, aos advogados, quem cuida do café, quem cuida do banheiro limpo quando o consumidor chega aqui, vai no banheiro do Procon, está lá limpinho, tudo organizadinho para receber. Então essas pessoas, a gente precisa valorizar esses servidores. Eles trabalham muito. Você chegar aqui qualquer hora, você vai ver que eles estão trabalhando demais. Chegam às 8 da manhã, vão embora às 5 horas da tarde, trabalham o dia inteiro, mas você chega ali, o atendimento é de excelência, o atendimento é do jeito que o consumidor, que a população precisa e merece. Então a gente precisa valorizar isso. Nós estamos aqui, eu e o Ricardo, dando uma entrevista para você, feliz da vida, estamos falando em nome do Procon, mas a gente precisa valorizar aqueles que realmente merecem ser valorizados, que são os nossos servidores. Ficamos por aqui. Olho a Olho, com Cida Campos.